Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. É uma alegria muito grande estarmos aqui nesse quarto encontro para estudarmos Espiritismo. Inicialmente queria agradecer à Federação Espírita do Estado do Maranhão, na pessoa do presidente Osmir de Lúcia, que nos fez o convite. E é sempre uma alegria podermos falar sobre a obra e o pensamento de Allan Kardec. Eu espero que vocês tenham bastante paciência, que possam nos aguentar aí até domingo, né? Já que teremos uma maratona que começa hoje e encerra domingo, mas vejam o lado bom disso, vocês vão estar pagando pecados, né? Por me aguentar esse tempo todo, vocês vão estar pagando um pouco das dívidas. E vamos juntos tentar fazer isso da melhor forma possível. Eu vou tentar ser o mais agradável possível para que vocês que estão deste lado aí, que eu sempre digo é o lado mais difícil, né? Porque ficar ouvindo cansa mais do que quem está falando fica se movimentando, fica tendo mais atividade e acaba sendo mais agradável. Ficar aí ouvindo não é fácil, então eu peço a vocês paciência. O que eu vou tentar fazer é provocar bastante, para que vocês possam sair daqui com vontade de continuar estudando. Aliás, esse é o papel dos eventos, né? Dar provocações, fazer estímulos, para que as pessoas possam sair daqui e nos seus grupos de estudo, na casa espírita, ou no seu estudo individual em sua própria casa, a pessoa possa, então, aprofundar as provocações que a gente faz nos eventos. Os eventos têm esse papel e eles são muito importantes, porque eles nos ajudam provocando, instigando, estimulando e trazendo temáticas de reflexão para que a gente possa prosseguir na casa espírita ou individualmente, aprofundando aquilo que a gente vai provocar aqui. O tema, que é o tema do Allan Kardec. Só um minuto. Sua obra e sua missão. Antes de entrar propriamente no tema, apenas como justificativa, porque como a gente vem a eventos, traz livros, traz DVDs, essas coisas, é muito importante explicar que as nossas obras não nos pertencem. Nós fizemos a doação dos direitos autorais para essa casa espírita, chamada Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec. Então, todos os projetos são projetos dessa casa espírita. Então, este IDEAC, que é um instituto que já tem 1 ano e meio de fundação, como entidade espírita regularmente constituída, com estatuto, com diretoria, que vocês podem conhecer no site do IDEAC, quem quiser visitar, vai poder conhecer quem é o IDEAC, quais são os projetos, onde é a sua sede. Esse instituto nasceu com um propósito de levar o pensamento e a obra de Kardec para o mundo. Então, ele tem uma diferença, tudo o que ele faz é multilínguas, porque o objetivo é levar a obra de Kardec e o pensamento de Kardec, não apenas para o Brasil, mas para vários países. Por isso que, por exemplo, um dos seus projetos, a Kardecpédia, como vocês podem ver ali nas bandeiras, ele é feito em 4 idiomas, português, francês, inglês e espanhol. Então você pode estudar as obras de Allan Kardec em 4 idiomas. Não apenas na língua portuguesa. O outro projeto também do IDEAC, que é o Kardec Play, que hoje está muito na moda vídeo, né? Veja o sucesso aí das plataformas de vídeo, tipo Netflix e outras, em que as pessoas assistem comodamente. A gente também fez um Netflix de Kardec. A gente fez uma plataforma de vídeo com videoaulas explicativas da obra de Kardec. Nós vamos explicando pergunta por pergunta, por exemplo, de O Livro dos Espíritos, já estamos lá na pergunta 500 e tanto, né? Explicamos temas dentro da obra de Kardec em videoaulas, que está aí também em legendas para 6 idiomas. Então, o objetivo do IDEAC, tudo isso é projeto do IDEAC,
Eu sou apenas um dos membros dessa casa espírita e um dos autores. Tem outros autores também que publicam e que doaram, fizeram doação dos direitos autorais de seus livros para o IDEAC. Eu gosto de justificar isso porque quando a gente vem e traz material, não é para Cosme Márcio e nem para Lília. Graças a Deus a gente não precisa disso. A gente tem o próprio trabalho e a gente vive do nosso trabalho, não daquilo que a gente produz para o movimento espírita. Mas é importante saber, quem quiser conhecer aí os projetos, são 4 grandes projetos hoje, do IDEA, que é a Kardecpédia, o Kardec Play, o Kardec Books, que é responsável pela produção de livros, e o Kardec News. Aliás, eu não sei se a Lília está passando uma prancheta aí para vocês anotarem e-mail, porque o Kardec News é um jornalzinho que a gente faz em PDF, manda gratuitamente para quem colocar o e-mail, o jornalzinho com textos de Kardec, em geral textos pouco conhecidos, porque a maioria das pessoas está acostumada apenas com o que ficou chamado Pentateuco kardeciano, as 5 obras mais conhecidas, e a gente tira texto das 23 obras, principalmente textos bem escolhidos da Revista Espírita, e colocamos à disposição para vocês estudarem. A outra novidade é que mais uns 15, 20 dias vai sair o aplicativo Kardecpédia, que você vai poder baixar gratuitamente. Quem usa celular iOS da Apple ou Android vai poder baixar gratuitamente nas lojas da Apple e nas lojas do Google para o aplicativo em celular. A vantagem do aplicativo em celular é que ele vai dispensar a internet. Então, você vai poder estudar todas as obras de Kardec ligadas entre si, sem estar conectado à internet. Então, se você está na casa espírita que não tem internet, você vai poder estudar as 23 obras de Kardec ligadas entre si, o que é a novidade da Kardecpédia. Você vai estudar, por exemplo, uma pergunta de O Livro dos Espíritos, 556, por exemplo. Eu vou lá na ajuda, boto aqui e vou lá na pergunta 556, apareceu já ali, já estou clicando, ele vai abrir a pergunta 556. Se eu quero estudar uma pergunta qualquer, eu posso ir direto, eu botar o número e ele vai procurar este número, ou então, aqui está a pergunta 556, a pergunta em que Kardec trata, por exemplo, do passe, eu escolhi de propósito. Quem quiser, por exemplo, estudar o passe em Allan Kardec. Aí você fala, mas uma pergunta só? Sim, uma pergunta. Mas se você clica aqui, mostrar itens relacionados, vai aparecer os textos de Allan Kardec que ajudam você a estudar o passe. São mais de 30 artigos importantíssimos de Kardec para você poder estudar relacionados a essa pergunta. E você não precisa procurar, não é anotar a referência aqui, não. Você clica e já abre o artigo embaixo. Você não precisa anotar a referência para ir atrás. Você vai estudando aqui mesmo. Então, você estuda por tema todas as obras de Kardec estão assim. Você está estudando uma mensagem lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí você fala, puxa, será que tem um outro texto de Kardec que me ajuda a entender essa mensagem? Você vai lá no item relacionados, ele abre em todas as obras de Kardec que ajudam, os textos que ajudam a entender essa mensagem. Foi um trabalho de mais de 10 anos, eu e de outros amigos, que fomos lendo as obras e fazendo esses relacionamentos. Para que você, e até hoje pessoas contribuem com esse relacionamento. Você pode entrar na Kardecpédia e você mesmo fazer um relacionamento. Aí ele vai para mim e se eu aprovar, fica aqui também. Relaciono esse capítulo, essa pergunta com esse texto. E assim não para de ter esses relacionamentos internos para você estudar. O que eu estou fazendo aqui no computador, também faria no aplicativo. Então, você vai ter isso também no aplicativo de celular, com a vantagem que você vai ter lá offline e não precisa aqui, eu estou online. O que eu fiz aqui com essa pergunta, você pode botar um tema qualquer, quer estudar perispírito, bota ali perispírito, quer estudar uma frase de Kardec, bota a frase ali que ele vai achar a frase em todas as 23 obras de Kardec. A gente brinca, tem pessoas comentando que às vezes um orador espírita faz uma citação de uma frase de Kardec, se a pessoa tiver a Kardecpédia, ela bota a frase, se ela não achar,
talvez não seja de Kardec, porque tudo de Kardec está aqui. Não tem nada que Kardec não tenha escrito que não está aqui. Então aqui estão toda a produção de Allan Kardec para você estudar ligadas entre si. E você ainda pode fazer mais. Você pode falar assim, mas professor, o senhor usou aí uma tradução portuguesa, mas será que está bem traduzido? Você vai na bandeirinha português, na bandeirinha francês e manda comparar os dois idiomas. Ele vai trazer o texto em português, o texto de francês, lado a lado. Você pode olhar e ver se a tradução está boa. Ah, não, professor, mas eu não domino bem o francês, eu quero comparar o português com o inglês. Você vem ali e bota, e você vai comparar o português com o inglês, ou o francês com o inglês, com o espanhol. Então, isso é uma forma de você poder olhar vários idiomas, e também quem quiser estudar, aprimorar o seu, e quer ler a obra em outro idioma, ela vai poder ler ao mesmo tempo em português e francês. O que eu estou fazendo com essa pergunta vale com toda a obra de Kardec, com todos os textos, todos os livros, não apenas com essa pergunta 556. Então, essa é a Kardecpédia, que é um dos trabalhos do IDEAC, que custa para vocês nada. Custa para o IDEAC, mas para vocês nada. O serviço é totalmente gratuito. Só não é totalmente gratuito porque vocês têm que pagar as companhias telefônicas para ter internet. Isso vocês também não querem que a gente dê de graça para vocês, a internet, né? Queriam, né? Mas, fora isso, o serviço é totalmente... Quer dizer, toda a venda de livros, vídeos, ajuda a manter os trabalhos do IDEAC. O objetivo do IDEAC é arrecadar recurso para fornecer para as pessoas gratuitamente como estudar Kardec, levando para o mundo inteiro. Então, nós temos muitas legendas, traduções de legenda, um trabalho incrível de equipe produzindo material só, exclusivamente para o Kardec. Por que a gente escolheu o Kardec? Porque nessa vida a gente não daria conta de tanta coisa que tem só de Kardec. Aqui, por exemplo, se vocês forem obras de Kardec, ali, está vendo? Eu cliquei aqui, ó, no menu. Muitas pessoas estão só estudando aqui. Mas navegue, a Kardecpédia é muito rica. Você vai aqui em menu, ó, clica ali em obras de Kardec. Ok? Aí aqui aparecem os livros. Aqui é o lugar para você fazer download. Ó, livros. Quer fazer download, porque você gosta de ler o livro em PDF, tem ali da Federação Espírita Brasileira, do Centro Espírita Leon Denis, da editora. São editoras que nos deram o direito de colocar a obra aqui. A gente respeita o direito autoral. Aí mas você fala, mas eu quero ler Kardec no original francês. Está aqui, ó. E agora vou matar uma curiosidade que talvez vocês não saibam. Vocês vão ver aqui, ó. 1860, 1018 itens. Essa aqui é a edição de 1860. Tem uma outra aqui, ó, Nouvelle Edition de 1861, muito pouco conhecida, quase ninguém conhece, onde Kardec corrigiu a numeração de O Livro dos Espíritos. Porque se vocês peguem o Livro dos Espíritos aí, a maior parte das traduções, você vai ler qual é a última pergunta, 1019. Você fala, mas como? Não tem 1018? Não, o número vai até 1019, porque não tem a 1011. Se você olhar as traduções tradicionais, de 1010 pula para 1012. Kardec fez correções dessa numeração em 2 edições. Aqui são os originais franceses, que você baixar, você vai ver a imagem, igualzinho a gente conseguiu em bibliotecas do mundo inteiro. Não é um texto que a gente escreveu, é a imagem fotográfica do texto original de Kardec. Então aqui você vai poder ver que ele corrigiu, e a coisa mais curiosa, ele corrige em 1860... nessa edição, a quarta edição, a terceira eu ainda não tenho, a quarta edição, o erro reaparece, aí ele vem, corrige novamente na quinta edição, na Nouvelle Edition, e aí a quinta vem com o erro, e até a sua morte, o erro voltou. A gente não sabe o que aconteceu na gráfica, em algum lugar, que aquilo que Kardec corrigiu, nas edições subsequentes até a sua morte, o erro voltou. Então é algo até para os historiadores, o que aconteceu? Que ele fez a correção, mas a correção não acabou se mantendo nas edições subsequentes, até a última edição que ele publicou, que é de 1869, no ano que ele desencarnou, na última edição o erro continua. Então,
É uma curiosidade. Então aqui a gente tem, você fala, por que você tem todas as edições em francês ou está indo atrás de todas? Por exemplo, essa quinta edição aqui, ó, de 1861, tem uma errata. A parte final do texto dele tem uma errata em que ele corrige coisas da obra. Essa errata, a maioria dos tradutores não incorporaram nas traduções brasileiras. Na Kardecpédia já está incorporada. Então, a gente tem todas as edições, porque se ele fez qualquer mudança, a gente tem aqui para poder checar. E é fotografia original da obra. O que eu estou falando para o Livro dos Espíritos vale para todos. Por exemplo, a obra Gênese, está aqui, ó. Nós temos em português 3 edições e temos as 5 edições em francês. Ou imagem delas. Então, você consegue ter. O mesmo vale para todas as obras de Kardec. E mais ainda... Aqui, o projeto do IDEAC não é apenas colocar o que Kardec escreveu, mas o que Kardec leu e comentou. Por isso que é um projeto gigantesco, que vai anos ainda para ser concluído. Só para vocês terem uma ideia, Kardec escreveu o último livreto que ele produziu, chama-se Catálogo Racional, para se fundar uma biblioteca espírita, que foi publicado em 69, no ano mesmo que ele desencarnou. Nesse catálogo, ele cita livros que ele leu e faz comentário. Nós estamos indo atrás desses livros que ele cita e recomenda e faz comentário. Só para vocês terem uma ideia, para provocar como é que Kardec lia, e a gente hoje lê tão pouco, ó, vou pegar aqui, por exemplo, do catálogo, obras de filosofia e história que Kardec leu e comentou. Em português não tem nenhuma, está vendo? Porque ele não leu obra em português, ele morava em Paris. Mas vocês querem ver o que ele leu em francês, de filosofia, história e comentou? A hora que vocês cansarem, eu paro. Só de filosofia e história, que ele lê e faz pequeno comentário. Já cansaram? Eu continuo. Estou na metade, ó. Pelo cursor aqui dá para ver, ó. Estou nem na metade ainda, tá vendo? Ó. Se você clicar ali e baixar, você vai poder ler a obra. E a gente procurou encontrar em bibliotecas do mundo inteiro a edição que ele leu. Por isso que a maior parte das edições são do ano que ele estava vivo, para ver exatamente aquela edição que ele leu. Então, é um trabalho, já temos tudo que ele leu e comentou? Ainda não, estamos procurando no mundo inteiro. Ele leu centenas de artigos de jornais. A gente está indo a esses artigos de jornais da época, encontrando aquele artigo que ele leu, tirando a imagem para poder colocar. Então, você vai ler lá na Revista Espírita, Kardec comentando um artigo, você vai poder clicar lá e vai poder você ler o artigo que ele está comentando. Esse é o projeto, nós estamos em construção. Então, a Kardecpédia ainda tem muitos anos pela frente de trabalho, de uma equipe de trabalho, para fazer da Kardecpédia o maior acervo do mundo daquilo que Kardec leu, escreveu e comentou. Não apenas do que ele escreveu, ok? Então, esse é o projeto do IDEAC, ok? E o Kardec Play, depois vocês olham, são videoaulas sobre a obra de Kardec. Então, a gente se concentrou na obra de Kardec, não é porque a gente não gosta de outro autor, não lê outro autor, não é isso. Aliás, no Catálogo Racional, Kardec recomenda centenas de autores que não foi ele. Não é isso. É aqui, vocês estão vendo que só concentrar no que Kardec fez, já uma vida vai ser pouco. Por isso a gente focou para a gente poder tentar dar conta disso. Bom, um pouquinho agora disso já mostra a missão dele, que é o que nós vamos entrar agora. Olha o que esse homem fez num tempo muito curto. Porque vocês sabem que Allan Kardec nasceu em 18 de abril de 57 e morreu em março de 69. Allan Kardec. Hippolyte Léon nasceu em 3 de outubro de 1804. Mas Allan Kardec nasceu em 18 de abril de 57. De 57 a 69... Para ser mais preciso, ele começou a trabalhar em livros espíritas em 55, quer dizer, de 1855 a 69, são 14 anos. Então, o que esse homem fez em 14 anos, a gente precisaria de algumas vidas para fazer. Então, veja
o trabalho gigantesco de Allan Kardec, que a gente vai agora entrar um pouquinho com vocês. Então, eu não estou saindo do tema, eu estou mostrando um pouquinho do que ele produziu para a gente, para que a gente tenha uma ideia da produtividade desse espírito extraordinário. Está claro? O que eu vou fazer agora é falar de Kardec por um caminho um pouquinho diferente. Falar de sua obra e de sua missão por um caminho um pouco diferente. Eu não vou fazer aqui o caminho bibliográfico, não, de falar da bibliografia. Eu vou fazer o seguinte: como é que os espíritos pensavam e diziam sobre Kardec? Eu quero olhar para Kardec com o olhar dos espíritos de sua época. Porque a gente, muitas vezes, não deu a Kardec o valor devido. A gente nunca parou para pensar com calma no grau evolutivo desse espírito. Quem foi esse espírito que encarnou entre nós para nos deixar esse legado tão extraordinário? Então, o que eu vou fazer agora é tentar falar um pouco da missão e da obra de Kardec do ponto de vista dos espíritos de sua época falando. Ok? Eu vou botar páginas, textos em que os espíritos falam de Kardec. Quem é esse espírito extraordinário que trouxe essa obra gigantesca, monumental, que é o Espiritismo para todos nós? Inicialmente é importante um texto que se encontra em obras póstumas, uma das obras publicadas depois da morte de Kardec, que era chamada Obras Póstumas, de artigos que encontraram nas gavetas de Kardec. Aqui é uma mensagem do Espírito de Verdade falando sobre a missão que Kardec iria desempenhar. Então eu não vou, Cosme, falar sobre a missão de Kardec, que é o tema, missão e suas obras. Vou botar o próprio Espírito de Verdade falando um pouco dessa missão. Depois vou pegar uma outra mensagem do Santo Agostinho falando da missão de Allan Kardec. Então a gente vai poder ver um pouquinho como espíritos muito evoluídos falavam sobre esta missão, ok? Eu peguei algum trecho, esse texto é longo, por isso eu boto aqui a referência, que depois vocês poderão estudar com mais calma. Eu peguei alguns trechos do Espírito de Verdade falando sobre a missão dos grandes reformadores. Ele diz, e está se referindo em especial a Kardec, já que ele estava se dirigindo a Kardec com esse texto. A missão dos reformadores é prende escolhos e perigos. Previno-te, o Espírito de Verdade se referindo a Kardec. Previno-te. Bom, amanhã à noite, foi amanhã à noite, eu vi na sua apresentação, é amanhã que eu falo de Jesus na visão espírita. Amanhã eu vou mostrar para vocês que esse Espírito de Verdade é Jesus. Não é outro menos que o próprio Cristo. Então aqui é o Espírito de Verdade, é o Jesus se dirigindo a Kardec. Previno-te de que é rude a tua missão, né? Porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Olha a responsabilidade dele. Abalar e transformar o mundo inteiro. Não suponhas que te baste publicar um livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Tens que expor a tua pessoa. Suscitarás contra ti ódios terríveis. E se você vai estudando a história do Espiritismo no período Allan Kardec, que vai de 55 a 69, ou mais precisamente de 57 a 69, você vai ver os ódios que ele gerou em várias correntes do pensamento de sua época, em religiosos, em materialistas de sua época. Inimigos encarniçados se conjugarão para a tua perda. Ver-te-á abraços com a malevolência, com a calúnia, com a traição mesma dos que te parecerão os mais dedicados. Na própria Sociedade Espírita de Paris, que era o grupo espírita, o primeiro grupo espírita do mundo, fundado por Allan Kardec, ele recebeu facadas nas costas, traições terríveis.
Então, não apenas ele recebeu dos opositores, calúnias, invencionistas, a imprensa falando coisas absurdas, como também recebeu dentro da própria casa traições terríveis. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Você vai encontrar pessoas que pegavam um trecho da obra dele, mudavam uma frase, botava na imprensa como se ele tivesse dito aquilo. E não disse, a pessoa foi lá e deturpou a frase do texto, mudou para dar um sentido contrário, dizendo que era de Kardec, somente para criar animosidade da sociedade contra ele. Por mais de uma vez sucumbirá sob o peso da fadiga. Vocês vão encontrar nessa história, várias vezes ele ficou doente, quase desencarnou, várias vezes. Só que nunca deixou de atrasar um volume sequer da Revista Espírita. Revista Espírita era uma revista que saía mensalmente, todos os meses um fascículo de 40 e poucas páginas, e os seus livros nunca atrasaram. Ele manteve toda a produção sem atraso, embora muitas vezes descansando 1, 2 horas por dia no máximo. Era um homem que trabalhava sem parar. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua com o sacrifício de teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida, pois sem isso viverias muito mais tempo. Ele gastou toda a energia corporal em 13 anos de trabalho ininterrupto, 14 anos, 55 a 69. Então e um homem que tinha uma tradição familiar de uma família de recursos, sua esposa vinha também de uma família de recursos, que poderia viver tranquilo, sem aborrecimento, sem preocupação, mas renunciou à vida pessoal para nos legar uma doutrina extraordinária como essa. Ora bem, não poucos recuam quando, em vez de uma estrada florida, só veem sob os passos urzes, pedras agudas e serpentes. A maioria daqueles que recebem uma missão dessa vai pular fora. Espera aí, eu vou passar por tudo isso. Para tais missões, não basta a inteligência, que ele tinha de sobra, mas não basta. Faz-se mister, primeiramente, para agradar a Deus, humildade, modéstia e desinteresse. Tinha que renunciar aos interesses pessoais a benefício da humanidade. Visto que ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. A sua postura de humilde, de trabalhador incansável. Para lutar contra os homens são indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. Inabalável firmeza. Diante das calúnias, das agressões, dos ataques, ele jamais perdeu o seu equilíbrio. E continuou firme fazendo o trabalho, sem se preocupar com os venenos que eram destilados pela malevolência, pela maledicência, e aí vai. Também são de necessidade prudência e tato. Por que é importante aqui? Eu estou lendo essa mensagem, porque o Espírito de verdade está colocando a lista de virtudes que esse missionário tinha que ter, e que ele teve. Para a gente ter uma ideia das virtudes desse Espírito especial. Prudência e tato, a fim de conduzir as coisas de modo conveniente, e não lhes comprometer o êxito com palavras ou medidas intempestivas. Ele agia de forma correta, ele não era essa pessoa apressada. Então, por isso que ele vai dizer na Revista Espírita que alguns queriam que ele fosse depressa demais, outros diziam que ele ia lento demais. Ele dizia, vou no ritmo que devo ir, nem depressa demais, nem lento demais. Aí vem o resumo das principais virtudes, que eu tenho alguns DVDs e videoaulas no Kardec Play explicando,
que formam a verdadeira caridade. Existe, por fim, devotamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Tem uma mensagem do Espírito de Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo O Cristo Consolador, em que ele coloca exatamente a síntese da caridade perfeita, da caridade adequada, essas duas virtudes, devotamento e abnegação. Elas sintetizam o que é um espírito verdadeiramente caridoso, que vive a caridade tal como entendia Jesus. Então existe, por fim, devotamento, repito, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Vês assim que a tua missão está subordinada a condições que dependem dele, de ti. E ele cumpriu integralmente a sua missão. Então, esse é o caráter desse espírito especial que reencarnou em Paris para nos legar essa obra extraordinária, passando por coisas, quando você vai estudar a Revista Espírita e o contexto histórico que Kardec viveu, você fala, eu já tinha desistido. Não é fácil aguentar o que ele aguentou para nos legar tudo isso, ok? Tudo isso Kardec gerou 32 publicações. Por que que lá na Kardecpédia a gente coloca os 23 livros? Porque dessas 32 publicações, algumas são extratos dos próprios livros. Por isso que em termos de conteúdo novo, aquelas 23 contém tudo. Há uma obra que ele publica que é um pedaço, por exemplo, o Caráter da Revelação Espírita, um livreto que ele publicou, mas é o primeiro capítulo da obra Gênesis. Há um livro chamado Prece, que na verdade é extrato do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando você pega livros, textos, separatas, opúsculos e brochuras desse período kardeciano, você vai ter um total de 32 publicações, que vão estar presentes nos 23 livros que eu coloco lá na Kardecpédia. Eu vou andar, não vou entrar, mas aqui tem a publicação anualmente. Você vê que a produção dele não parou, né? Ao longo de todos os anos, até a sua morte, há anos que ele publica bastante. Veja o ano de 65, sai a segunda e terceira edição do Evangelho, sai o Céu e o Inferno. Então aqui tem as diversas publicações, ano a ano, para vocês verem o quanto ele produziu. Fora centenas de livros lidos e comentados, centenas de jornais lidos e comentados. Aqui é a produção de texto dele, fora o que ele leu e comentou. As milhares de cartas que respondeu, milhares de cartas, com mais de 1000 grupos espíritas que ele se correspondia do mundo inteiro, dos 5 continentes. Em 14 anos, gente. Não estou falando isso em 100 anos, não. Em 14 anos. Em 14 anos. Dá para imaginar o que é isso? 14 anos. Ok? Só para tentar reunir tudo isso, a Kardecpédia nós vamos gastar muita. Uma vida é pouco. Em 14 anos ele publicou tudo isso e produziu tudo isso. Bom, agora eu vou colocar um outro espírito. Então aqui eu coloquei o Espírito de Verdade, falando do que era a missão de Kardec, quais as virtudes que ele teve que ter para desempenhar contento a sua missão. Agora eu vou colocar um texto de Santo Agostinho, espírito, lembrando que Santo Agostinho foi no século IV da era cristã, o bispo de Hipona, um filósofo brilhante que é estudado até hoje. Veja, ele viveu lá no século IV da era cristã, mais de 1500 anos depois, nós continuamos estudando a obra que ele deixou. Um filósofo brilhante. Ele, como espírito, deu muitas publicações na sociedade, muitas mensagens ditadas na Sociedade Espírita de Paris e em outros grupos espíritas. Kardec reuniu muitas mensagens de Santo Agostinho na revista e em outras obras. Então, um espírito muito evoluído. Aqui é Santo Agostinho falando de Kardec, para que a gente
Veja como espíritos muito evoluídos reconheciam a grandiosidade desse espírito encarnado, que às vezes a gente não valoriza tanto, a gente não para prestar atenção nisso. Diz Santo Agostinho, eu peguei apenas um trecho, que está aqui a referência, a Revista Espírita, Sociedade Espírita de Constantina. Se você chegar na Kardecpédia, botar Constantina, rapidamente você vai achar esse texto. O que diz aqui Santo Agostinho? Lembrai-vos que o Cristo compreendeu que era necessário que a sua igreja se assentasse sobre a própria pedra, a fim de ser sólida. Veja, ele cita uma passagem do Evangelho, dos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, em que isso está presente, em que o Cristo fala da necessidade de que a igreja dele tivesse assentada sobre a pedra, para que ela não caísse, para que ela fosse firme. Por isso ele continua, do mesmo modo que ordena, quer dizer, o Cristo ordena, que ordena não tem ao Espiritismo senão uma raiz, para que essa tenha mais força de penetração em toda a superfície do solo, por mais árida e ressecada que ela seja. É uma pena não dar para explorar toda a beleza dessas palavras aqui, senão eu ficaria aqui o resto da palestra falando dessa metáfora belíssima que Santo Agostinho está usando. Mas a importância de você ter a doutrina formada sobre um único eixo muito bem construído, uma árvore única, que pudesse penetrar o solo com profundidade, para resistir a todas as críticas da razão, da ciência, da filosofia, que ela fosse tão firme em seus argumentos, em suas estruturas, que ela não pudesse ser abalada. Aí, continua Santo Agostinho, como fazer isso? Como fazer uma doutrina tão rígida, tão bem construída? Amanhã, no nosso seminário sobre o Livro dos Espíritos, nós vamos explorar um pouco dessa solidez, dessa coerência do pensamento presente na obra de Kardec. Aí continua Santo Agostinho. Um espírito encarnado foi escolhido para vos dirigir. Ele está falando de um espírito encarnado, para vos conduzir. Submetei-vos com respeito, não às suas leis, pois ele não dá ordem, mas aos seus desejos. Amanhã, se der tempo, explora um pouquinho, porque ele usa a palavra desejo e não ordem. Porque o desejo é o que caracteriza o grau evolutivo do espírito. O desejo do bem é a marca do grau evolutivo do espírito. Mas a gente vai deixar isso para lá, senão a gente ficaria só nessa mensagem. Por essa submissão, provareis aos vossos inimigos que tende o necessário espírito de disciplina, para fazer de par da nova acusada contra o erro e a superstição, o necessário espírito de amor e de obediência para marchardes contra a barbárie. Então ele aqui está nos convidando a seguir as orientações desse espírito encarnado. Olha o que ele vai dizer agora desse espírito encarnado. Envolvei-vos, pois, nessa bandeira da civilização moderna, o espiritismo sob um só chefe. É curioso que a primeira vez que, quando lançamos a Kardecpédia, e na biografia de Kardec, a gente colocou lá uma biografia que foi escrita quando Kardec estava vivo, e que foi publicada numa enciclopédia, que Kardec era um dos contribuidores da enciclopédia. Kardec escreveu nessa enciclopédia vários verbetes espíritas. Era a enciclopédia Maurice Lachatre, em que Kardec escreveu os verbetes espíritas. E entre os verbetes espíritas tinha um verbete chamado Allan Kardec. E ali tem uma biografia que vocês podem ler aqui na Kardecpédia, já que eu estou falando, né? Sobre, aqui ó, está a biografia, e essa biografia com a chefe fundador da doutrina dita espírita. Primeira vez que coloquei isso, nossa, vocês não sabem a quantidade de e-mail que eu recebi das pessoas me criticando porque eu usava essa linguagem. E eu tive que dizer, essa linguagem era a linguagem que os espíritos se referiam a ele. E as pessoas da época se referiam a ele assim. Por isso Maurice Lachatre, no seu dicionário, quando escreveu aquela biografia, se referiu a ele deste jeito. Então, não sou eu que estou dizendo isso, aqui é Santo Agostinho. E se você vai encontrar na Revista Espírita, as pessoas se referiam a ele desse jeito.
Então, por quê? A ideia de ter um único diretor para que o pensamento fosse construído. Quando você tem uma grande ciência, isso na história da ciência, isso é algo que a gente conhece muito bem. Por exemplo, a teoria da relatividade é uma estrutura tão bem construída, foi uma única pessoa, Albert Einstein. A chamada mecânica clássica newtoniana foi construída por Isaac Newton. Uma das físicas mais consagradas clássicas, chamado eletromagnetismo, foi construído na sua estrutura fundamental teórica por Maxwell, James Clerk Maxwell. Então, quando você quer algo muito bem construído, monolítico, granítico, que seja sólido e bem montado, não bote 10 pessoas para escrever, não, para construir. Cada um vai puxar para um lado. Então, era preciso escolher um cara muito bom, que pudesse entender o pensamento dos Espíritos e escrever esse pensamento de forma tão clara, tão bem consistente, para que a gente tivesse uma árvore única, um tronco único. Por isso, ele encarnou com essa missão. E aqui Santo Agostinho explica por quê. Olha que frase curiosa. O Santo Agostinho é um filósofo, poeta, e ele usa muitas metáforas profundas. Há muitas mensagens que eu gosto de explicar de Santo Agostinho, que se encontra na Revista Espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo. São mensagens muito profundas. Aqui ele usa uma metáfora. Por que o Espiritismo sobre um só chefe? Ele explica. E derrubareis essas ideias esquisitas de frontes cornudas e de grandes caudas que devem ser destruídas. O que é isso? Pega um sujeito bonito, não eu, pega um cara bonito, bota um chifre, uma cauda, o que você está fazendo com isso? Você está deformando. O que Santo Agostinho está dizendo é que se você não tivesse um chefe, alguém responsável por elaborar isso, como você evitaria que chifres aparecessem, que caudas aparecessem, deformando a beleza desse sistema, desse espiritismo muito bem construído por Allan Kardec. Então, veja, a necessidade de ter alguém do lado de cá, que era o responsável pela escrita final. Que você fala, mas os espíritos não podiam escrever. Mas a gente não para pensar, quando estuda o Espiritismo, que não adianta você pegar as diversas mensagens dos Espíritos e tentar reunir, vai dar contradições. Para citar um exemplo que tem na Kardecpédia, para quem quiser estudar, por exemplo, a mensagem do Espírito de Verdade, pelo mesmo médium, chamado Sr. Rose, que Kardec recusou. Mas o médium era o mesmo, a assinatura era a mesma, por isso que lá no Livro dos Médiuns, Kardec tem um capítulo sobre a identidade dos espíritos, ele vai dizer que há falsários no mundo espiritual como usar na Terra. O médium não é garantia da qualidade da mensagem, nem a assinatura. Por isso era necessário alguém do lado de cá que selecionasse. Existiram dezenas de mensagens contra a reencarnação. Por que Kardec ficou com a proposta da reencarnação? Então, se você pega, o Rose recebeu mensagem de São Luís, de Santo Agostinho, do Espírito de Verdade, esse era um dos médiuns da Sociedade Espírita de Paris, que recebeu várias mensagens, que Kardec recusou as mensagens. Ele não gostou, deixou a Sociedade Espírita de Paris e publicou essas mensagens em livros. Nós conseguimos os livros com essas mensagens e está à disposição na Kardecpédia. Você pode ler e ver se Kardec não teve razão de dispensar aquelas mensagens. Então, por isso a necessidade de alguém aqui, encarnado, que compreendesse o pensamento do Cristo e dos Espíritos superiores como ninguém, e que pudesse filtrar, limpar, isso não serve, isso está contraditório, isso não pode, e conseguir montar um edifício muito bem sólido, muito bem construído. Então veja um papel que não é um papel de alguém que reuniu mensagens que os Espíritos ditaram, não é isso, porque se você reunisse ia dar um monstro com frontes cornudas e caudas, porque haviam mensagens contraditórias. Como saber qual o pensamento era o mais adequado ou deveria aceitar? Usando o médium? Não. Usando a assinatura? Não. Só alguém que dominasse muito bem o conhecimento e o conteúdo podia dizer, esse conteúdo aqui está equivocado, vou desprezar.
Foi o que ele fez com muitas mensagens ditadas pelos mesmos médios, com as mesmas assinaturas que ele recusou. Aí Santo Agostinho agora faz essa provocação para nós. Esse chefe, cujo nome não direis, bem o conheceis. Por isso que eu demorei muito, há muitos anos, quando descobri essa mensagem, porque se você procurasse Allan Kardec, você não ia achar, né? Porque ele não usa o nome Allan Kardec aqui na mensagem. Esse chefe, cujo nome não direis, bem o conheceis. Ele está na frente, ele marcha sem temor às picadas venenosas das serpentes e dos répteis, da inveja e do ciúme que o cercam. Vocês não imaginam o que esse homem gerou de inveja. Porque quando ele começa a publicar seus livros, o sucesso foi enorme. Allan Kardec publica em 1868, na Revista Espírita, uma estatística dos espíritas em 1868. E ele faz uma estimativa de mais ou menos 8 milhões de espíritas. De 6 a 8 milhões de espíritas no mundo. É o número que hoje está se contando, hein? Ele fez isso lá no século XIX, mostrando como o espiritismo se espalhou rapidamente, em 10 anos, por todos os continentes. Suas obras são irresistíveis. Eu brinco, é muito difícil ler Kardec e resistir a ele. A lucidez, a clareza, a beleza do pensamento. Então ele teve um sucesso muito grande. Quando a pessoa tem sucesso, tu imagina a inveja, né? Porque o que caracteriza a inveja? Os filósofos definem a inveja da seguinte maneira: é quando você acha que o bem do outro é injusto. Para dar um exemplo, você vê uma mulher bonita passar, aí uma outra vira assim: nossa, mas aquilo é silicone. Espera aí, ela tem certeza? Quer dizer, você acha que o bem do outro é injusto, foi conquistado por um caminho. Você está passando por uma rua, aí vê uma casa lindíssima, aí uma pessoa vem e fala assim, ó, ih, aquele sujeito lá foi corrupto. Quer dizer, você acha que o bem que o outro conquistou é injusto. Essa é a marca da inveja. Quando alguém tem sucesso, a gente começa, mas aí tem mutreta, mas aí tem coisa. Isso é o que caracteriza a inveja. Como ele teve um sucesso muito grande com suas obras, que foram espalhadas pelos 5 continentes, sem fazer marketing e propaganda. Ele não fez marketing e propaganda, não tinha dinheiro para isso. Quem fazia propaganda da obra dele eram os opositores. Os jornais iam lá e falavam mal de um livro de Allan Kardec. Falavam mal de um texto dele. As pessoas queriam saber, puxa, deixa eu ler. Liam um texto dele e ficavam o contrário, convencidos do contrário. Ao ler o texto, se encantava com o texto bem escrito, com a lógica muito bem construída. Então, ele gerou uma inveja que vocês não conseguem imaginar tamanho, inclusive daquelas pessoas, muitas delas que estavam ao lado dele, que se diziam amigos. Então, não é fácil. Mas ele marcha sem temor às picadas venenosas das serpentes, da inveja e do ciúme que o cercam, porque ele era um espírito superior, estava longe disso, não se abalava com os espíritos imperfeitos que somos nós, invejosos, ciumentos, etc, etc. Ele continuou fazendo o trabalho que lhe competia fazer. Ele ficará de pé, porque ungimos o seu corpo para que seja sempre sólido e robusto. E ele ficou de pé até concluir a última obra. Várias vezes caiu doente e foi mantido vivo até terminar a obra. Seguiu então, mas em vossa marcha as tempestades cairão sobre as vossas cabeças, e alguns de vós não encontrarão refúgio nem abrigo. Que esses se resignem com coragem, como os mártires cristãos, e pensem que a grande obra pela qual terão sofrido é a vida, é o despertar das nações adormecidas, e que por isso serão largamente recompensados um dia no reino do Pai. Aqui convidando para que todos nós seguíssemos destemidos o seu pensamento, sabendo que também encontraríamos todos dificuldades, porque quem vive no meio de nós mesmos, que somos os espíritos inferiores, sabe disso, né? Os espíritos inferiores têm a marca dessas paixões ruins, ciúme, inveja, mágoa, raiva, ódio. Vocês conhecem isso, não?
Alguém aqui não sabe o que é isso? Ciúme, inveja, mágoa, raiva, tristeza, ódio. Conviver no meio de espíritos como nós é muito difícil. Porque o invejoso vai te atrapalhar, o ciumento, e aí vai. Então, todo mundo que vive no mundo de provas e expiações sabe onde o calo aperta, porque está acostumado com essas paixões. Então, quando você pega um missionário desse, com esse nível de respeito e de profundidade, você sabe que ele vai penar muito no meio como esse. Foi o que aconteceu, mas ele se manteve firme no trabalho que lhe competia fazer, deixando para nós essa obra admirável. Que eu costumo dizer que Kardec não precisa de defesa, Kardec precisa de divulgação. Ele é tão bom que se você divulgá-lo e a pessoa se der o trabalho de ler, ela vai ver que é muito difícil resistir a Kardec. Então você divulga, faça a pessoa ler. Olha, vai ler Kardec. Não precisa de defendê-lo, não. Ele se defende por si só. O seu texto é extraordinário. Faça com que a pessoa leia. E depois ela diga o que ela achou com a leitura de sua obra. Então, o seu pensamento, expressa em suas palavras, que é o pensamento dele e dos espíritos, porque Kardec sempre coloca, e na Gênese, no primeiro capítulo, o caráter da revelação, ele vai dizer que o espiritismo é uma obra de 4 mãos, as mãos dos espíritos e dos homens. Às vezes a gente acha que é só dos espíritos, um grave equívoco. Se não fosse Kardec, nós teríamos cabeças cornudas e caudas, seria um monstro que não faria sentido. Então ele teve uma missão muito importante, de saber quais pensamentos dos espíritos considerar, e como desenvolver esse pensamento de forma sólida, coerente, com bons argumentos, satisfazendo a mais exigente razão. Então esse é trabalho dele, mérito dele, de ser capaz de interpretar o pensamento do Espírito de Verdade e outros espíritos e colocar em palavras da melhor forma possível. Não é à toa que, se você pega a obra kardeciana, tira as mensagens dos espíritos e o texto dele, o texto de Kardec representa mais de 80% de toda a obra. É o pensamento dos espíritos, mas na linguagem das suas palavras, na forma como ele articulou o texto, construiu o texto. Então, um missionário que teve essa missão, exatamente para que a gente tivesse uma só árvore, um só tronco, para que houvesse um edifício bem construído, sólido. Esta foi a missão desse espírito extraordinário, que a gente precisa valorizar um pouco mais. Olha como o espírito de verdade, de novo, se refere a Allan Kardec. Como o tempo está muito... passa rápido, né? A gente não se dá conta do tempo, eu vou só... Olha como ele se refere a ele. Estou convosco, e meu apóstolo vos instrui. É o Espírito de Verdade se referindo a Kardec. Quem era o apóstolo que estava instruindo a gente. Então eu costumo dizer que o Espiritismo teve 2 grandes líderes no período kardeciano. Um líder espiritual, responsável pelo trabalho, que era o Espírito de Verdade, e um líder na Terra, encarnado, que era Allan Kardec. Então, 2 espíritos muito ligados entre si, extremamente evoluídos, e que tiveram a missão de trazer para nós esse pensamento tão lúcido, tão bem construído, que é o Espiritismo. Quem era o Espírito de Verdade para Allan Kardec? Qual era a ligação entre os dois? Ok? Esse Espírito de Verdade, que amanhã eu vou mostrar que é o próprio Cristo. Qual era a ligação entre os dois? Aqui um texto de Kardec, em que Kardec está fazendo um discurso de brinde lá em Bordeaux, na inauguração de uma sociedade espírita em Bordeaux, no ano de 1861, está ali a referência da Revista Espírita, e lá no meio do discurso ele acaba dizendo quem era o Espírito de Verdade com respeito a ele. Eis acerca desse assunto, vou ler só a frase final, eis acerca deste assunto, é um texto longo, eu estou só lendo a frase que nos interessa, eis acerca deste assunto, o que ainda ontem, antes da sessão, dizia meu guia espiritual,
o Espírito de verdade. Então, o Espírito de verdade era guia espiritual, o anjo guardião de Allan Kardec. Então, por isso a vinculação estreita entre esses dois, esse Espírito de verdade, que é o próprio Cristo, e Allan Kardec, que estavam nesta missão de trazer para nós o Consolador prometido por Jesus, aquele que ficaria eternamente conosco e que nos ajudaria a entender o que é a alma, quem nós somos, para onde vamos, de que maneira se vive de forma mais feliz, que é o papel do Espiritismo. Ser a mais importante de todas as ciências, porque é a ciência da alma, que não perece, que não morre. As ciências do corpo são importantes, mas não é a mais importante, porque o corpo vai ficar por aqui, vai apodrecer, vai morrer, ninguém vai ficar para a semente, por mais teimoso que seja, vai embora, hein? As mulheres presentes aqui do salão, depois chegam em casa, abrem a bolsa de vocês vão encontrar uma passagem. Os homens estão dentro da carteira, pode olhar. De vez em quando eu pego a minha assim, ó. É a passagem de ida à morte. Todo mundo vai morrer, tem a passagem já comprada. Eu olho para a minha, a data está apagadinha. Mas a data, uma hora, vai começar a aparecer. E não queira dar a passagem para a sogra, não. Ela é intransferível, ela é nominal e intransferível. Você tem a sua. Ora, se nós todos vamos morrer, e mais ainda, como observa Allan Kardec em vários lugares, para mim na Revista Espírita, a vida pós-morte, ou a vida na erraticidade, é muito mais longa que as vidas corporais. Nós vivemos milhares e milhares e milhares de anos como espírito, para de vez em quando encarnar. Passa 80 anos, 50 anos, daqui a pouco passa mais milhares de anos lá. A vida na erraticidade é muito mais longa. Eu pergunto a vocês, qual é a ciência mais importante? Aquela que nos ajuda a viver no corpo, ou aquela que nos ensina como viver melhor na vida da alma? Bom, eu acho que é até por uma questão lógica. Se eu vou viver milhares e milhares de anos na vida da alma, a ciência que me ensina a viver melhor na vida da alma é para mim a mais importante do que as ciências do mundo, que vão apenas fazer com que eu viva 70, 80, 90, se for muito teimoso, chega aí aos 100 anos, mas não adianta ser teimoso que vai, né? Vai embora. Então, essa ciência da alma que veio para ficar, para nos orientar a ter uma vida muito melhor aqui e após a morte. Então, veja a importância dessa ciência. Por isso, muito bem escolhido quem deveria trazer para a gente. Um missionário especial para trazer de forma tão clara, tão simples, tão profunda, como eu vou tentar amanhã mostrar, que a gente se encanta. Por isso que eu falo, Kardec é irresistível. Quem lê Kardec não resiste a ele. Bom, mais uma referência. Onde eu estou? Aqui. Mais uma. A ligação entre os dois. Aqui, numa outra mensagem, essa mensagem é do Dr. Demer, um espírito que foi médico homeopático no tempo de Kardec, que morre um pouco antes de Kardec. Ele diz, nossa ação, principalmente a do Espírito de verdade, é constante ao teu derredor, e de tal que não a podes negar. Então, aqui ele lembrando que a ação desse Espírito de verdade era constante ao lado dele. São várias passagens. Aqui é Erasto, aqui ainda é o Dr. Demer, falando do Espírito de verdade e chamando Kardec de caro mestre, como eu estou feliz de ter morrido a tempo para estar com eles nesse momento. Aqui é quando o Dr. Demer, é belíssimo esse texto, quando o Dr. Demer desencarna, um médico homeopático extraordinário, e que ele passa a ajudar a cuidar da saúde de Allan Kardec do lado de lá. Então, ele ajudou a cuidar, a tratar da saúde de Kardec para que ele pudesse resistir até o ano de 69. É como os espíritos o tratavam. Bom, eu poderia colocar mais coisas, mas eu quero parar por aí. Aqui há vários textos falando dessa que é a verdadeira caridade, que às vezes a gente não para pensar.
Kardec não fez somente essa caridade de renunciar à sua vida pessoal para nos trazer uma doutrina dessa, mas ele também fez a chamada caridade material. Só que é muito pouco conhecida, porque ele não relatava para ninguém isso. Era aquela, não saiba a vossa mão o que a outra está dando, né? Essa visão. Então ele ajudou, sempre que podia, ele atendia pessoas anonimamente. Há vários casos, eu aqui depois passo, vocês poderão ficar aí com as referências de vários textos, em que pessoas que conviveram com Kardec narram esta ajuda que Kardec deu a muitas pessoas. Pessoas que estavam em dificuldade financeira, e ele socorreu, com dificuldades de toda a monta, em que ele ajudava, sem contar para ninguém, anonimamente. Muitas vezes as pessoas recebiam ajuda, e a ajuda aparecia como anônimo. Nem a pessoa sabia quem é que tinha feito aquilo, e era o próprio Allan Kardec. Então, esse espírito extraordinário que teve como missão, principalmente, nos legar essa obra grandiosa. Eu podia parar aqui, mas eu vou fazer só uma provocação para vocês. A gente também pode fazer uma especulação. Quem teria sido Allan Kardec antes de Allan Kardec? Quem será que teria sido Allan Kardec? Será que esse espírito já teria passado por nós? Eu vou deixar aqui uma provocação para vocês pensarem, que se encontra na obra A Gênese, de quem Kardec teria sido, e que, se essa provocação estiver correta, você conseguiria explicar algumas passagens curiosas. Por exemplo, esse vínculo estreito entre Kardec e Jesus. Você conseguiria explicar, por exemplo, o Monte Tabor? Quem lembra a passagem do Evangelho do Monte Tabor? Quando Jesus, com alguns de seus discípulos, vão ao monte para orar, Jesus se transfigura, diz o texto, aparece Moisés, Elias, junto com Cristo. Moisés, a primeira revelação, Jesus, a segunda revelação, e Elias, o representativo da terceira revelação. Bom, há um texto da obra Gênese em que Kardec deixa uma indicação de que ele tenha sido Elias. Eu vou deixar aqui o texto para vocês pensarem, fazer reflexão. Quando ele vai, por isso eu boto uma pergunta, será que Kardec é João Batista? Porque vocês sabem que Elias tinha sido o profeta Elias, que teria voltado depois como João Batista. Bom, e é curioso, se for mesmo, se Kardec tenha sido mesmo João Batista, isso explicaria o vínculo, porque quando viveu no tempo de Cristo, João Batista era primo de Jesus. E a coisa mais curiosa, quando João Batista conhece o Cristo no chamado batismo, aquele momento de batismo, e ele reconhece que ele estava diante desse Espírito especial, desse Espírito puro, como amanhã à noite eu vou mostrar, o que ele faz? É preciso que ele cresça e eu diminua. E ele sai de cena. Ele, que era o profeta líder do povo à época, sai de cena. E diz, é preciso que ele cresça e eu diminua. Numa atitude de humildade extraordinária. Diante daquele que era a verdade, a posição dele foi, é ele que tem que crescer. E ele faz o mesmo. Ele volta de novo, 1800 anos depois, para apresentar Jesus novamente, agora numa roupagem científico-filosófica, que é a roupagem do Espiritismo. É ele de novo trazendo o Cristo sobre uma outra roupagem. Aqui eu deixo para vocês pensarem, vocês chegam em casa e leem essa mensagem, quando ele fala, logo não estava completo, e ao demais prevê não só que ficaria esquecido, como também que seria desvirtuado o que fora por ele dito, visto que o Espírito de verdade viria tudo lembrar, e juntamente com Elias, estabelecer todas as coisas. Bom, aqui, se vocês lerem o texto inteiro, Kardec está falando do surgimento do Espiritismo como esse Consolador, que viria a restabelecer todas as coisas. O que ele está dizendo? Que o Espiritismo seria liderado aí pelo Espírito de verdade, juntamente com Elias. Quer dizer, o Espírito de verdade traria o Espiritismo juntamente com Elias. Bom, Elias não aparece na obra kardeciana. Como é que o Espírito de verdade, junto com Elias, estaria trazendo para a gente esse ensino que fora esquecido? É aí uma especulação, ok?
mas explicaria um pouco esse vínculo especial e a grandiosidade desse Espírito, que já no tempo do Cristo, lembram a frase com que Jesus se refere a João Batista? Dos nascidos de mulher, o maior. O que é nascido de mulher? Amanhã eu vou explicar melhor. O nascido de mulher é o que precisa encarnar, o que ainda não é espírito puro, como amanhã eu vou mostrar. Então, daquele que não é espírito puro ainda, espírito puro na terra, só encarnou um, Jesus. Daquele que não era espírito puro, ou seja, que era da segunda ordem, não da primeira, o maior de todos era João Batista. Então, por isso que eu digo que Kardec é o número 2 na escala espírita. Número 1, o puro. Número 2, um espírito superior. Por isso esse vínculo muito estreito entre eles e a capacidade desse espírito de entender o pensamento de Jesus como ninguém e de conseguir expressá-lo com esta beleza que constitui o espiritismo. Fica aí apenas uma provocação e só nos resta agradecer a Allan Kardec. É isso que a gente precisa todo dia em nossas preces. Lembrar que a prece não é só para pedir, mas ela é também para louvar e agradecer. Agradecer a esse Espírito tão especial, que renuncia a nosso benefício, uma vida que podia ter tido na terra de tranquilidade, renuncia a uma vida espiritual em que estava já vivendo em mundos felizes, vem a um mundo de provas e expiações para viver no nosso meio, que não é fácil, se dedica a trazer uma doutrina extraordinariamente bela, bem construída, irresistivelmente bem construída. Então, que a gente possa dizer aí do nosso fundo do coração, muito obrigado, Allan Kardec, por tudo que nos legou. E que a gente possa agradecê-lo de uma forma muito especial, porque eu costumo dizer, a gente tem que agradecer Kardec compreendendo o seu pensamento e, acima de tudo, vivendo o seu pensamento. A melhor forma de agradecer é viver o que ele ensinou, porque viver o que Kardec ensinou é viver aquilo que Jesus nos legou. Muito obrigado, que a gente tenha uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.